Olá, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa conversa, a nossa aula. E eu sou Eduardo Camilo, né? Já estamos na terceira aula aqui no nosso terceiro encontro, na nossa conversa. E hoje eu vou falar sobre a legenda, a janela de Libras, o intérprete, tudo bem? Muito importantes, assuntos muito importantes que eu tenho trazido aqui para vocês, com a experiência de 45 anos como tradutor e intérprete de Libras, inglês, francês, alemão e também agora japonês, né? Eu gostaria de falar para vocês o seguinte: a interpretação, quando você tem a legenda, principalmente para o surdo, ela é muito complicada. Por quê? Porque o português não é a língua do surdo. A primeira língua do surdo é Libras. E você coloca a legenda, né? E tem o sinal a legenda, ou alguns vão fazer assim, a legenda. Ela é muito complicada. Por quê? Primeiro, a velocidade. Muitas vezes é muito rápida. Mesmo que diminua a velocidade, vai devagar, mas nós temos muitas palavras que são complicadas. Elas são complicadas porque ela pode ter vários sentidos, elas podem ter um sentido também figurado, e aí quando você entra naquela frase, naquele contexto, muitas vezes o surdo não vai compreender. E são poucos os surdos que têm a leitura do português, porque eles não têm estímulo para falar o português, porque o português não lhes pertence, não é a língua do surdo. A língua do surdo é Libras, Língua Brasileira de Sinais. Eu não vou entrar nesse detalhe aí, mas mais para frente eu vou entrar nesse assunto também. Então, o surdo ele se sente muito mais à vontade falando, usando a Língua Brasileira de Sinais. Algumas pessoas optam para colocar a Libras, porque, é claro, né, hoje em dia nós já temos aplicativos que já colocam a legenda e vamos embora, vamos que vamos. Mas não ajuda os surdos. Então, o que você precisa fazer, o que você precisa ter consciência disso, é que precisamos do tradutor e intérprete. Por quê? O tradutor e intérprete, ele vai pegar aquela frase, ele vai pegar aquela ideia, né? Eu costumo dizer isso aqui é o mundo que pertence ao surdo, né? Esse aqui é o mundo que pertence ao ouvinte, e esse aqui do meio é o intérprete. O intérprete, ele conhece profundamente o mundo do surdo, ele conhece profundamente o mundo dos ouvintes, e ele vai fazer essa ponte de ligação, assim como eu faço em outros idiomas, né? A pessoa fala e eu analiso que aquela frase, na língua que eu estou interpretando, não faz sentido. Que eu vou no exemplo, o cara fala one foot on the grave and the other on the banana peel. Aí eu tenho que pensar em português, como é que eu traduziria esse aqui? Ele está quase para morrer, né? Ele está com o pé na cova, né? Vamos dizer assim. Então, é eu que estou fazendo essa interpretação. Não tem banana, não tem casca de banana, não tem nada disso. Eu tenho que trabalhar sobre isso. E também a mesma coisa com o surdo. Aparece escrito alguma coisa lá, eu tenho que ajudá-lo a entender sobre isso. Amanhã eu vou falar sobre o RH. Ontem eu estive com o surdo no RH, ele fez um teste e eu vou falar com vocês. Se eu não estivesse lá com ele, ele não conseguiria fazer aquele teste. Muito complicado, mas eu vou falar sobre isso amanhã. Vamos voltar na casa da legenda. Nós temos a legenda. Muitos optam pela legenda porque, é claro, não quer pagar o intérprete. Paga o intérprete, vai ter um trabalho, vai ter trabalho que vai valer a pena, de qualidade. Você vai ter um funcionário, você vai ter um profissional que vai corresponder às suas expectativas. Não só colocar ele lá, o surdo, e falar, não, fica aí, tá bom, estou cumprindo a cota. E até porque eu vou falar agora para vocês, você pode contratar o tradutor e intérprete e depois você pedir um desconto, você vai entrar fala com o seu advogado para que ele possa incluir como realmente um trabalho social da empresa junto às leis de cotas, e conversa com ele que ele vai poder te ajudar nesse sentido. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: a legenda, nós temos palavras que muitas vezes é complicado para o surdo, nós temos frases que muitas vezes são complicadas para o surdo, e nós temos as figuras de linguagem como a ironia, a picardia, o sarcasmo, né? Essas figuras de linguagem, né? Que nós muitas vezes usamos. Por exemplo, a pessoa chega molhada e fala assim, está chovendo lá fora, assim, não, ele espirrou em mim, fulano espirrou em mim, quer dizer, o surdo vai pensar que é uma forma de falar, assim como falamos está chovendo canivete, ou antigamente falava está chovendo canivete, hoje está chovendo para chuchu. Algumas frases que nós usamos assim no português que nós já compreendemos,
nós não fazemos conta de que muitas vezes essas frases não fazem sentido. Morreu de rir, o cara morreu de rir, ninguém morre de rir, né? Pode ser assim, até que alguém já morreu de rir. Mas eu já falei, a mãe fala, eu já falei 1000 vezes, ela não falou 1000 vezes. Só estou dando alguns exemplos para você ver que quando você lê, não é igual a compreensão. Até porque se você fala assim, eu já falei 1000 vezes, o senhor vai falar, mentira, não falou 1000 vezes. Talvez falou 4 vezes, e assim por diante. As palavras, elas têm, por exemplo, no hebraico, né, no grego, no hebraico, quando nós aprendemos, que vai falar santo, 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 3 vezes, é a forma do superlativo no hebraico, né? E o superlativo, que é a força da expressão, muitas vezes na Libras ela é trabalhada através da expressão corporal, da expressão facial, das expressões do olhar, e isso a letra não vai te dar. A letra ela é morta, a letra ela é vazia, entendeu? Então, o intérprete é importante. A janela de Libras, vamos falar, a janela de Libras fica aqui bem assim, né? Alguns surdos reclamam que é pequena, tá? Mas agora no YouTube você pode aumentar, você vai ali, você aumenta, daí você tem a janela de Libras ali, ela pode aumentar. Mas o que acaba acontecendo? Muitas vezes o intérprete ele tem um espaço muito apertadinho e ele começa a fazer os sinais e às vezes ele não consegue fazer as expressões faciais, que fica muito difícil, né, para perceber. Se você perceber assim, você vai olhar na televisão, né, bem no cantinho aqui, bem assim no cantinho aqui, né, aí tem um intérprete de Libras ali, e as expressões faciais, as expressões elas são muito importantes para os surdos. Faltando isso, obviamente, pode ter uma dificuldade na interpretação. As palavras no português, eu vou deixar para que você fique pensando e vai olhando aí nos seus materiais, quando você vai fazer um RH, vai fazer uma admissão do surdo, na escola vai fazer uma prova, você tem ali a prova, minha mão não consegue nem parar, né? Você vai fazer uma prova, então você pensa o seguinte, como é que o surdo vai entender isso aqui? Então nós não temos essa preocupação, nós não temos entendeu? Esse foco. Então você precisa de alguém que entenda. Gente, deixa eu falar uma coisa para você sério, muito sério. Eu já ouvi muito disso, né? Eu já vi muito, mas muito, né? 45 anos, você imagina que eu já ouvi muito. Você fala, não, eu sei lidar com o surdo, eu sei como é que é. Aí você vai lá, o cara vai falar Corinthians, e vai assim, Corinthians, tá. E ele faz lá, Palmeiras, ele acha que o surdo entendeu. Talvez o surdo entenda por causa da camiseta, né? Mas não é, tem ali Corinthians, tem a Palmeiras, tem, né, os times lá. Antigamente o Corinthians era assim, não sei por que mudaram, né? Corinthians. Viu? Mas então, gente, é sério. Nós temos ali uma pessoa que precisa ter o seu contato social, precisa se movimentar por dentro da sociedade, né? Para sustentar sua família, para sustentar o seu próprio prazer, né? Enfim, as suas próprias necessidades. Então precisamos olhar sim com carinho. Certa vez o surdo foi num banco e me chamou e falou, olha, vamos lá comigo, porque ele foi na loja comprar e não estava conseguindo. E aí eu fui lá com ele e o homem falou, não, ele veio aqui, eu expliquei para ele, né? Inclusive ele falou assim, eu fiz um curso pela internet lá, do banco, né? Falei, aqueles de 30 horas, sabe? Aqueles cursos de 30 horas, mas tudo bem, não vou entrar em detalhe sobre isso daí. E ele falou assim para ele, eu expliquei para ele, eu escrevi no papel, daí ele pegou o papel, estava no cestinho, ele desamassou o papel e escreveu assim, você está inadimplente. Aí eu falei assim, não, peraí, assim ele não vai entender. Essa palavra aqui não é uma palavra do vernáculo, não é uma palavra do seu compêndio, né, do surdo. Então, ele falou assim, peraí. Aí eu falei assim, ele falou para mim que você está com o nome, está sujo. Quando eu falei assim, ele levou aquele susto, né, grelou aquele olho, e ele falou assim, não, mas não pode falar assim, com o nome dele está sujo. Eu falei, senhor, é assim que ele vai entender. Ele não vai entender isso aqui que o senhor escreveu, inadimplente, ou inadimplência, né? Ele vai entender, ele foi lá, pagou a conta dele, né? O nome ficou limpinho, né? Ficou legal, joia. Então, cuidado. Então, nós temos aqui, esse aqui é o mundo que pertence ao surdo, esse aqui é o mundo que pertence ao ouvinte, e esse aqui é o intérprete. E tem que conhecer profundamente esses dois mundos para que ele possa fazer a tradução.
Ontem eu falei, né, no curso, às vezes a dificuldade do intérprete é que às vezes nem o português ele conhece, né? Às vezes nem o português ele conhece. Desculpa, pessoal, minha mão já vou falando e a mão quer ir junto. Então, qualquer coisa você me dá um toque, me liga, vê aí o que eu puder ajudar. Eu estou passando para vocês uma experiência de vida, o que os surdos têm falado comigo, certo? Eu espero que eu possa ajudar vocês a lembrar que nós temos a tradutor e intérprete. Já falei também sobre a diferença de tradução e interpretação. Nós falamos sobre agora a legenda, que a legenda não ajuda, não é português, ela é complicada para o surdo, né? E também nós falamos sobre a janela de Libras, certo? Então, atenta aí a essas dicas e tal, e que eu possa ter ajudado você. Um abraço, qualquer coisa tem aqui, né, o meu endereço, você pode entrar em contato e será um prazer muito grande compartilhar com você o que tem sido parte da minha vida por muitos e muitos anos. Um abraço.